Digo na monografia. Grupo 2, 130 horas. E grupo 3, 140 horas. Isso é que eu preciso. Então, nos 10 semestres, você precisa reunir 130 horas no 1, 130 no 2, 140 no 3. Óbvio que, se você não fizer tudo de uma vez, e essa é a ideia do MEC, quando o MEC criou atividades complementares, a ideia dele foi a seguinte: se você instituir essas atividades e elas forem sendo feitas aos poucos, o que você vai fazendo? Você vai sempre se atualizando. Se você fizer de uma vez, muitas vezes você para de fazer e aí não se atualiza. Então, em termos de atividades, a ideia é a atualização. Você está sempre buscando fazer cursos para se atualizar, muitas vezes para ganhar horas. E com essa história de ganhar horas, você acaba ganhando atualização. Hoje, muita gente está assistindo, por exemplo, a audiência online, lá de Mato Grosso do Sul, e eles fazem essas audiências, assistem essas audiências e têm o certificado. Muitos fazem para conquistar horas. Só que à medida que eles estão vendo essas audiências, eles estão aprendendo. Então a ideia é: você vai assistir uma audiência, você aprende. Você vai fazer um curso para ganhar horas, você acaba se atualizando. Então a ideia é a atualização. E trabalhos? Leitura de livros. A ideia é uma só: você ler e conhecer. Com isso, fazer uma síntese. Bom, se eu fiz uma síntese, é porque eu entendi. Se eu conseguir fazer uma síntese, eu entendi. Hoje em dia nós estamos com muito problema. Vocês viram, acho que a Gisele me mandou, Gisele me mandou o telefone, me mandou o e-mail. Em épocas normais, o que eu faria? Pegaria uma caneta, pegaria um papel e anotaria. O que eu fiz agora? Bati uma foto para depois eu ter e poder trabalhar com ela. Aí eu vou pegar. Então, o que nós observamos? Nós nos acostumamos muito com meios eletrônicos. E escrever também. Você está escrevendo, só que hoje você não se preocupa mais como se escreve. A tua preocupação é: eu vou escrever. Se der qualquer probleminha, o Word vai corrigir para mim. Então, para que eu preciso memorizar como se escreve se o Word corrige? Vou deixar que ele corrija para mim. Falo no WhatsApp, é tudo abreviado, e eu acabo com isso não tendo uma leitura boa. E quando eu vou fazer leitura, dificilmente a pessoa pega uma obra. Na maioria das vezes, ela vai fazer leitura de texto da internet. Qual é a diferença de uma obra para texto da internet? A obra passou por uma editora, a maioria quase em recuperação, quando não falida. Está aí a Saraiva, que não me deixa mentir, em recuperação. Tem uma editora por trás. E essa editora faz a revisão. Então, as palavras estão escritas corretas. Às vezes, num texto de internet, a palavra está escrita errada. Então, essa é a ideia quando o MEC instituiu essas atividades. Com as leituras, eu conheço termos novos, eu aprendo a escrever, ou pelo menos não esqueço como eu escrevo. Consigo fazer uma síntese, maravilha. Né? Então, esta é a ideia das atividades. Isso é o que você precisa. Então, vamos fazer a seguinte suposição. Você está no 4º semestre. Vamos imaginar que uma pessoa no 4º semestre tenha grupo 1, 30 horas. Grupo 2, 150 horas, já passou. E grupo 3, 160 horas. Ele está no 4º semestre. O grupo 1 ele só tem 30. Por quê? Porque ele está esperando a monografia que vale 100. O grupo 2 ele já fechou, além do que precisava. Tem 20 horas a mais. E o grupo 3 ele tem 20 horas a mais também. Ele está com todos os grupos fechados. Quando ele vai no histórico, está escrito assim: atividades 1, suficiente. Atividade
2, suficiente. O resto é insuficiente. E ele não consegue se conformar, porque ele fala como? No grupo 2 eu já tenho mais do que precisava. O grupo 3 eu tenho mais do que precisava. Como eu só tenho atividade 1 e 2 suficiente? O sistema, ele faz o seguinte cálculo. A cada 13 horas, nos grupos 1 e 2, e 14 horas no grupo 3, o sistema fecha uma atividade de um semestre. Então, está aqui. O sistema, a cada 13 horas que você tiver no grupo 1, a cada 13 que você tenha no grupo 2, e 14 no 3, ele fecha uma atividade. Então, nesse caso concreto, 30 horas é o que ele tem. 30 horas, ele precisa de 13. Fechou, no 2 dá e no 3 dá. Fechou 1. Agora ele precisa de mais 13. No 1, no 2 e no 3. Fechou. Atividade 3, ele não tem 13 horas, porque sobraram para ele menos do que 13. Como ele já tem 26 horas usadas, só tem 4 sobrando. Então, ele precisa reunir o restante para chegar em 13, para fechar o 3. Provavelmente, se ele não entregar mais nada, ele só fecha no 10º semestre quando entregar a monografia. Aí ele fecha o grupo 1. O grupo 1 é fechado, então, no caso, este caso que eu dei como exemplo, no 10º semestre, certo? Porque é assim que ele vai fechando. Agora, vamos, então, uma outra situação. Uma pessoa, no 4º semestre, ele não vai esperar a monografia, ele tem 130, para não precisar escrever de novo, eu copiei. Ele tem 130 no 1, fechou, 150 no 2, fechou, 160 no 3, fechou. No histórico, vai constar da seguinte maneira. Atividade 1, 2, 3 e 4 suficientes. Mas como? Agora ele completou tudo, mas ele só está no 4º semestre. Quando ele for para o 5º, fecha a atividade 5. Quando ele for para o 6º, fecha a atividade 6. Quando ele for para o 7º, e assim sucessivamente. Quando ele chegar no 10º, fechou todas. Ficou claro isso? Por que às vezes você tem em um grupo mais do que o outro e acaba não conseguindo fechar as atividades nos semestres? Porque está te faltando. Outra coisa. Às vezes a pessoa me manda e, na ideia dela, eu vou jogar tudo no grupo 3. E, às vezes, eu vou equilibrando, 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3. Principalmente quando eu vejo que essa pessoa é, por exemplo, um servidor público do Poder Judiciário. Ou ele é uma pessoa que trabalha na área jurídica. Então, eu sei que só o estágio ele fecha o grupo 3. Ao invés de jogar no 3, eu começo a jogar para ele as coisas que ele protocola no 1. Ainda que sejam palestras, eu acabo colocando no 1. Por que no 1? Porque aí, colocando no 1, ele fecha o 1 com aquilo que ele está juntando. O 3 ele fecha pela atividade profissional. E falta para ele só o 2. Mas e a monografia? Você faz o quê se você fechou o grupo 1 dele? Joga a monografia no 2. O que eu não posso é trocar os grupos depois de lançadas. Então, depois que elas foram lançadas, eu não posso trocar os grupos. Mas enquanto eu estou lançando, eu posso lançar em outro grupo. E aí eu vou mantendo um equilíbrio. E com isso, te facilita a vida no final. Todo semestre, lançou atividade? Lançou. Imprime e guarda. Ou, imprime é coisa antiga, né? Você salva e guarda. Você salva e guarda. Fica sempre com a última já guardada. Quando começa o semestre que vem, você já sabe o quanto você tem e o que te falta, se é que te falta alguma coisa. No grupo 1, vão audiências, filmes, séries jurídicas.
Então, audiência, filme, série, cursos, pode fazer. Oi, Pro, tudo bem? Oi, tudo, e você? Ótimo, graças a Deus. Pro, rapidinho, a senhora falou que tem que fechar aí todo o semestre para somar 400 horas, certo? E nesse caso Isso. eu vim de outra faculdade, Se você... Ótimo. então assim, o primeiro e o segundo semestre e o terceiro que eu fiz na FIG, que eu voltei no segundo semestre do ano passado, eu não tenho atividades complementares. Então, assim, isso interfere em alguma coisa ou a partir de agora eu posso Mas já... você fazia faculdade na própria FIG? Não, eu fazia na FMU, eu tranquei Uhum. por um tempo, aí eu voltei ano passado na FIG, É que a terceiro semestre. FMU, salvo engano, ela joga as atividades mais para frente, né? Não, na verdade lá é a partir do primeiro semestre mesmo, você já começa a fazer estágio, já pode ir protocolando lá. E lá é diferente da FIG, que assim, eu percebi que a FIG já ela é mais rígida, ela já pede mais coisas. Lá na FMU, na minha época, eram 200 horas e só o relatório do estágio já era o suficiente, porque eu fazia de tudo no estágio, praticamente. Desde Uhum. pesquisa, assistir audiência. E você tem isso comprovado? Então, professora, da mudança eu perdi. A única coisa, assim, o jeito que eu posso comprovar seria entrando em contato com o escritório para ver se eles pudessem mandar algum contrato, uma cópia do contrato, da rescisão. Se você tiver, então, e conseguir, você pode juntar e eu jogo o retroativo, não é problema. Ah, então não interfere, assim, nos 3 primeiros semestres que eu não tenho atividades complementares. Não, não interfere. Você só vai ter que fazer mais. Se, vamos supor, você não consegue nada. Você vai fazendo daqui para frente, vai fazendo mais do que faria habitualmente, para poder chegar no final e conseguir essas horas. Ah, entendi. Tá? Agora, se É, você tiver, e o que você tiver, vamos supor, você participou de palestra, tem como comprovar. Qualquer coisa você pode juntar, não tem problema, mesmo que seja da FMU. entendi, bacana. O bom é que tá no quarto semestre, ainda tem tempo para Tem, recuperar não, tudo tá isso. tranquilo, você consegue tranquilamente. Entendi. Então, essa é a dúvida, professora. Uhum. Então, obrigada. Seja muito bem-vinda na FIG. Sei que você já veio o semestre passado, mas você fez um bom negócio. Se bem que eu me formei pela FMU, mas há 34 anos atrás. Sim, 33 eu estou na FIG. E bastante tempo. era outro naipe, não era o naipe atual, não. Hoje está meio complicado a Não. FMU, Lá eles se mudou preocupavam bastante. com o corpo docente. Hoje em Hoje, dia, eu tenho uma irmã que ela começou a fazer na FMU, não por nada, porque ela já tinha feito FIG e administração, mas por ser perto de casa, porque eu sou de São Paulo, ela também. A FMU, ela andava uma rua, chegava em casa. E ela foi para a FMU para não ter esse transtorno de longe. O primeiro semestre que ela fez lá, todo dia ela me ligava no intervalo da FIG. Até um dia que ela ligou e falou: eu vou para o Estadão, que era para reclamar, ou vou para a FIG? Eu falei: pega trânsito e vem para a FIG. Por quê? sim, Porque lá o professor ia com note sem carregar. Esse dia foi o fim. Ele foi sem carregar. Aí ele estava dando a aula, acabou a bateria com 20 minutos, eram 4 aulas. Aí ele falou que então não ia dar mais nada, porque tinha acabado a bateria e ele tinha esquecido o carregador. Quer dizer, não dá. Mesmo professora, que ele ia usar isso, ele tem que ter um plano B. professora, não é só isso não, muitas coisas, e não é só no curso de Direito, todos os cursos. Eu sei disso porque eu saí chorando de raiva da FMU e todos os conhecidos estão saindo. Depois que a Laureate comprou a FMU, infelizmente a qualidade caiu. Sim. E eu sei disso que quando você pede os documentos da transferência, eles começam a lançar nota errada para você carregar a DP, só para você manter o vínculo com a instituição. Eu sei disso porque eu estou carregando uma DP de uma matéria que eu gosto e me sai super bem, que é constitucional. Isso aconteceu com vários colegas da minha irmã que estão processando hoje. Então, infelizmente, uma faculdade com nome e qualidade, que nem a FMU, está caindo, porque quando eu entrei estava nível Mackenzie, era a Sim, faculdade. era mesmo.
Mas, infelizmente, é a ideia que eles têm de vender para quem não é, docente, né? Não pode, tem que ser uma coisa que você pense no aluno também, não pode só ver como empresa. E, infelizmente, virou empresa. Eles estão visando não lucro. Só lá. Sim. Vários lugares. É uma pena. Mas eu estou super satisfeita com a FIG, super feliz, para falar a verdade. Muito bem, parabéns, você fez um grande negócio. Ah, com certeza. E qualquer dúvida é só mandar e-mail. Tá bom, obrigada, Pro. Nada. Tá. Professora, boa noite. Boa noite. Então, eu estou com uma dúvida também, né, que quando a senhora fala em grupos, né, esse grupo seria de matéria, de atividades ou grupo de pessoas? Não, grupo de atividades, que eu vou colocar aqui. Entendi. Então, eu faço assim, eu estou vindo, sou aluno novo também, né? E já tenho 2 níveis superior, né? E eu já tenho uma atividade completa. Desculpa, está longe ou está cortando? Fala, passou o avião. Eu já tenho atividades aqui, são atividades complementares já completas, né? Que a professora, eu já estou entrando no 4º semestre, e ela já, tipo aquela me deu histórico e falou, completa, né? No meu caso. Aí, como que, eu não entendi muito bem, não. Assim, no caso, por exemplo, no meu caso, se está completo, não preciso, então, fazer essas atividades? Quem te falou que está completo? Então, no meu, a doutora Osama. Ela ela olhou as suas horas? Olhou. Então, eu fiz o curso de letras, né? E tem essas atividades, eu fui fazer visita, fui em Brasília, fui no Congresso Nacional, entendeu? Mas isso foi juntado aqui? Foi juntado. Na faculdade, para mim, veio na minha mão. Não, está na secretaria, e ela mandou um papel, ela pegou o semestre da faculdade, né? E ela já colocou as matérias que eu estava para ser adaptadas, né? E nessa parte de atividade complementar que está aqui, ela colocou completo. Entendeu? Você tem como tirar Eu mando para a senhora no e-mail. Manda, porque aí eu vejo se ela própria não lançou, que eu acredito que não tenha lançado, você me manda que eu lanço, porque senão a secretaria não lança. Não, sim, porque aqui, eu estou com atividades, né? Até o 4º semestre, né? Seria esse semestre agora. Então, eu queria saber, né? Se eu preciso fazer alguma outra atividade do primeiro grupo, segundo, terceiro, né? Para completar, mas eu mando para a senhora. Tá bom, manda que eu vejo, manda o seu e-mail, manda o prontuário. Eu vejo e te falo. Tá bom? Obrigado. Nada. Camila. Trabalho no escritório desde o primeiro semestre, diploma de palestra. Ótimo. Então, agora o que você vai fazer? O que você tem no escritório, se tem declaração, alguma coisa que comprova, pode ser o contrato também, em PDF, juntamente com essas... Não, você tem declaração que falou ali. Então, você escaneia a declaração, escaneia os diplomas que você tem de palestra, manda no e-mail com o teu prontuário e eu lanço as suas atividades também retroativa a parte do estágio, não tem problema algum. Se você é estagiária de Direito, Júlia Ramalho, serve sem problema algum. Mesma coisa, é só por desde quando você é estagiária e eu computo suas horas também de forma retroativa. Tá? Bom, o grupo... Faz a mesma coisa, pega o que você tem em PDF, juntamente com os certificados, e me manda, por nada. Grupo 1, basicamente, audiência, filme, série, curso. Grupo 2, e pequenos trabalhos também. No grupo 1, também pequenos trabalhos. Aqueles trabalhos que às vezes são dados, boa noite, de 4 horas.
Pode falar? Deixa eu tirar uma dúvida. Pelo menos eu da turma, teve outras pessoas também, antes da pandemia, tinha ido até lá em cima na Xerox e pedido os certificados, né? Aham. Para poder apresentar. E aí veio a pandemia, fechou tudo e a gente não pôde retirar. Como que a gente vai fazer para obter esses certificados? Para poder escanear e caminhar para a senhora? Então, qual a prova que você tem que você participou sem seu certificado? A lista de presença. Que você tem com você? Não, comigo não. Foi o que eu tenho que eu assinei. E algumas fotos que deve estar encostada em algum arquivo meu. Tá, se você tiver já a foto, já ajuda. Se você tiver a foto postada. Isso para minimizar. Caso contrário, você precisa falar com a doutora Ossana, porque provavelmente as listas devem estar com ela. Sim, então aí eu teria que entrar em contato com ela, tá verificando certinho, que acho que pelo decorrer do tempo, acho que ela já deve estar até com certificados na mão, né? Pode ser que sim. E Então, mesmo que não esteja, é mais fácil eles entregarem para ela do que vocês terem que ir lá, né? Aí tem que ver com ela como fazer. Tá ok, então eu vou entrar em contato com ela Tá e verificar o que a gente pode estar fazendo. Professora, muito obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Gisele, trabalhar na eleição vale desde que comprovado com certidão. Ah, tá. Tem a declaração, é só também juntar. No seu caso aqui, Brenda, a juíza assinando, nós temos formulário próprio, tá? Pelo amor de Deus, não façam em folha de caderno. Nós temos formulário próprio. Se vocês não tiverem, ao final eu posso enviar para vocês. Para cada lugar que você vai, se é vara civil, vara criminal, onde você vai, tem um formulário. Aí você faz isso e ela assina e você traz, encaminha em PDF, sem problema algum. Certo? Então, o grupo 1, audiências, filmes, séries, cursos e pequenos trabalhos. Grupo 2, nós podemos ter os trabalhos com 20 laudas, geralmente, às vezes, um trabalho de 10 horas, e leituras de livros. Isso para o grupo 2. Vale ressaltar o seguinte, por nada, só serve livro jurídico. Como livro, a ideia do livro é justamente você ler, aprender, ter um conhecimento melhor até, e valorizar a tua língua portuguesa, livro que te ajude de alguma forma no direito. Por exemplo, às vezes tem livros que te ensinam a ter uma postura em audiência, às vezes tem livros de psicologia que te auxiliam nesse sentido também. Então, qualquer livro nesse sentido que de alguma forma te traga um conteúdo para o direito. Essa leitura e os relatórios, você também consegue abater como atividades, também em PDF. E no grupo 3, você tem congressos, palestras. Então, grupo 3, congressos, palestras, você tem estágios, tem serviços ligados à área jurídica, inclusive de servidores públicos, trabalha no judiciário, polícia militar, polícia civil, e ações sociais. Isso vai para o grupo 3. Então, basicamente, é assim que são divididos os grupos. São 3 grupos, e são essas coisas que você vai jogando em cada grupo. Se mais alguém veio de outra instituição e que não falou aqui, não tem problema. Basta você
buscar uma cópia das suas atividades lá, ou do histórico, e mandar em PDF, porque aí a gente faz o lançamento, e mesmo que não seja igual à nossa, eu faço a transferência das horas de lá para cá, tá? Para que você não perca absolutamente carga nenhuma. Mas dá tempo tranquilamente você fazer até o fim. Mais alguma dúvida vocês têm? Um detalhe. Outro dia dei a aula, acabei, a menina me escreveu e falou, mas fala no horário que é para fazer o protocolo no cartório. O protocolo no cartório, nós sempre colocamos assim, certo? Nós sempre colocamos assim. O problema agora nós estamos numa fase que não vamos utilizar esse protocolo. Então, vocês vão mandar no e-mail, certo? Tem o e-mail também de atividades, que a doutora Ossana indica. Qual a diferença dele? Aquele eu vou abrir bem mais distante, porque o meu e-mail eu preciso abrir primeiro, porque eu preciso tirar da frente as coisas. Basicamente, essa é a diferença. Não, aí precisaria ver com a doutora Ossana se ela prometeu alguma coisa em relação a horas. Tá? Que vale horas, vale. Eu só não vou dizer, porque vai que ela prometeu uma outra coisa, então primeiro ver com ela, e depois, se ela não fez nenhuma promessa, aí sim. Certo? Quanto à bibliografia, por nada, quanto à bibliografia, vocês também podem usar a que vocês tiverem, sem problema algum. Hoje não, porque eu ainda tenho que pegar e escanear, tá? Mas passo para vocês o conteúdo do semestre depois. Tá? Hoje eu não tenho aqui na mão para poder escanear e passar. Certo? E mais... Mário vai falar alguma coisa? Nada. Professora, só uma dúvida. Pode ser algum trabalho na área do direito militar? Pode. Sem problema algum. Tá. Até melhor. É que eu pretendo fazer especialização nisso aí, após a faculdade, né? Então eu queria já começar a ficar mais próximo. Então, mas aí você já... E vale principalmente porque não é uma cadeira da instituição. Melhor ainda. Tá? Geralmente, tudo que importa é o direito. E que não esteja inserido na cadeira da instituição, porque aí é tua obrigação fazer. Vale como atividade complementar. Pode ser livro ou pode ser também assistir também audiência, né? Dentro da Polícia Militar, né? Sim. E lá as audiências são de forma diferente, né? Do Poder Judiciário. Vale muito a pena, porque se aprende muito também. O rito eu já conheço, né? O rito de lá, porque eu sou policial militar, né? Então eu já conheço. Mas eu disse que essas suas dúvidas aí, se eu posso ir para o tribunal também militar. Maravilhoso. Tá. As lives... Muito obrigado. Nada. Então, para ela, se ela quiser manuscrito, tem que entregar manuscrito. Para mim, não precisa, porque consta que você consta na relação dela, pode ser digitado. Não, você não precisa fazer os 3 grupos e entregar, você precisa fazer os 3 grupos até o final. Vamos supor, agora o que você tem é só grupo 3, você vai juntando o grupo 3. Só que você sabe que as atividades não vão avançando. Certo?
Você vai juntar, mas sabe que as atividades não vão avançar. Certo? Mais alguma coisa relacionada a atividades? Richard? Professora, Oi. hoje mesmo eu passei por uma audiência, assim como o colega aí mencionou, porém fica um pouco difícil de pegar o comprovante, porque agora é tudo digital, até o ofício é digital. Essa solicitação, haja vista a responsabilidade que nós temos de nos apresentarmos, se não sofremos sanções jurídicas, né? Só a solicitação a senhora já aceita como já a participação nessa audiência ou nós temos que solicitar algum tipo de comprovante? Então, me fala uma coisa, nessa solicitação consta o seu nome e você participou da audiência inteira? Sim, sim. Que como nós somos funcionários da segurança, a única parte que nós não participamos é na questão do juiz da sentença. E aí ele nos desliga. Não é problema. Porém, por ser digital, nós só temos a solicitação do juiz, né? Via Secretaria de Segurança Pública, e eles não estão oferecendo para a gente um comprovante de que nós comparecemos. Só que a senhora, como ninguém sabe, da nossa responsabilidade em se apresentar. Então, essas solicitações a senhora já aceita ou não? Já, não tem problema algum. Tá ok, então. Eu sei que não tem a menor condição de você não comparecer. Sim. E se não tivesse comparecido, você não estava nem aqui agora. Você já estava bem mais distante. Não, tá ok. É porque arrumando a vida. Nós participamos de bastante audiências, né? Bastante Sim. audiências nós participamos. Então, só que agora, que são digitais, nós não estamos conseguindo pegar um comprovante, no caso. Antes, pelo menos protocolar o ofício de apresentação, eles protocolavam. Agora não. Agora manda apenas o ofício de solicitação, no caso, via e-mail funcional e não entregam mais nenhum comprovante para nós. Sim. Então, não tem problema. Nós vamos mandando, então, essas solicitações que nos mandam via e-mail funcional para que já vá batendo nessa carga aí. Exatamente, não tem problema algum. Obrigado. Nada. Luciene ia falar alguma coisa? Então, a atividade você pode ir entregando aos poucos e você pode entregar no final, como você preferir. O mais lógico é entregando aos poucos e já ir se livrando do problema. Mas, como você preferir, se você guardar, não perder, tá? O lógico mesmo é entregando, porque já vai constando, inclusive, no histórico. Falada. Boa noite, Pro. Boa noite. De novo, deixa eu te falar. Foi postado um curso extensivo sobre organizações criminosas, né? Do professor Levi, né? Isso. E eu, por curiosidade, acabei me inscrevendo. Tem uma questão aí que depois eu vou estar conversando com o Pacheco lá com ele. Eu posso apresentar certificado desse curso como horas complementares também? Pode. Ok, professora. Tá bom, muito obrigada. De nada. Então, relatório de filme você pode fazer manuscrito, em folha de papel ao maço, pode ser digitado, sem problema algum. E nós temos um modelo. Você pode, inclusive, se quiser, imprime a folha da faculdade, faz o relatório, se preferir, manuscrito na folha da faculdade ou digitado na folha da faculdade e entrega. A única coisa que não pode ser folha de papel é a audiência, que o juiz vai assinar. Aí se tem que pegar mesmo o modelo. Mas agora, nessa época de pandemia, você, como vai juntar em PDF, não é problema algum. Tá? Mais alguma coisa de atividades?
Então, nós vamos começar a tratar da tripartição de funções. E dentro dessa tripartição de funções, nós vamos observar algumas situações. Então, o nosso assunto hoje começa com tripartição de funções. Dentro disso, na tripartição de funções, eu pus ali para vocês poder político. O que é poder político? Quando se fala nesse poder, nós dizemos que poder é a possibilidade. Então, esse poder político, nós dizemos que é a possibilidade coercitiva do exigir cumprimento das normas. Então, é a possibilidade do Estado exigir o cumprimento das normas, ou o Estado praticar atividades visando o bem comum. É isso que nós dizemos que é um poder político. Possibilidade coercitiva. O Estado pode fazer isso mediante coerção, justamente por ser o poder político. Por que tripartição de funções? Na verdade, se você perguntar para qualquer pessoa quantos poderes tem o Brasil, vem alguém de fora e fala quantos poderes tem o Brasil, você responde para ele, tem o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Nós dizemos que o Brasil tem 3 funções. Por isso, divide função executiva, função legislativa, função judicial. E tenho também o Ministério Público. Por isso, alguns doutrinadores dizem, tem o 4º poder, que é o Ministério Público. Na verdade, eu tenho essas 3 funções. Funções básicas. Montesquieu já veio no espírito das leis e trouxe essa tripartição em função legislativa, executiva e judicial. Essa é a tripartição de funções que eu tenho. A Constituição Federal, finalidade e divisão. Por que a Constituição dividiu em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário? A divisão pela Constituição Federal é para evitar que algum órgão exceda em suas funções, para evitar que algum órgão exceda em suas funções. Então, por isso que dividiu nesses 3. Vocês, obviamente, no 4º semestre, já puderam ver, quando você falou, por exemplo, de intervenção federal, de interventiva, e falou de uma série de coisas. Você deve ter visto que o executivo, de um lado eu tenho legislativo, do outro lado eu tenho judiciário, e no meio eu tenho executivo. Então, de um lado eu tenho legislativo, do outro lado eu tenho o judiciário e no meio está o executivo. O executivo é sempre controlado pelo legislativo ou pelo judiciário. Eu vou ter isso. Ou ele é controlado pelo legislativo ou ele é controlado pelo judiciário. E, em regra, quando um deles faz o controle, o outro não faz. O legislativo controla o executivo e o controle é político. O judiciário controla o executivo e o controle é social. Então, ora o legislativo controla o executivo, ora o judiciário controla o executivo. Então, para isso eu tenho essa tripartição. O executivo está sempre no meio. Ora um controla, ora o outro controla.
Então, ou eu tenho controle político, ou eu tenho controle judicial. Depois, vemos também a seguinte situação. Temos essas funções separadas na Constituição justamente para buscar este controle. Mas só o executivo? Não. O que nós observamos? Que as função legislativa, função executiva, que é administrativa, e função judicial é relativa aos 3 órgãos. Então, essa função legislativa, essa função executiva, que é administrativa, e função judiciária, é relativa aos 3 órgãos. Então, nós observamos, por exemplo, que o legislativo tem uma função própria, que é denominada típica, que é legislar. Função legiferante. O legislativo tem uma função própria, função típica, que é legislar. Função legiferante. O legislativo tem função atípica. Por que atípica? Porque não é função típica dele. Atipicamente ele exerce a função. Função administrativa, por exemplo, quando precisa, eventualmente, abrir um concurso público. Quando ele precisa abrir um concurso público, ele exerceu uma função administrativa. E ele tem a função quando julga, por exemplo, presidente, vice, ministros de Estado em crimes de responsabilidade. Ele tem as 3 funções. O executivo tem a função típica dele, que é administrativa. Tem função judicial, quando vai julgar se deve ou não, por exemplo, conceder determinados benefícios a presos. Por exemplo. E ele tem a função legislativa, quando elabora lei ordinária, ou mesmo lei delegada e medida provisória. Então, ele também tem as 3 funções. E o judiciário tem a função típica, que é julgar. Administrativa, quando ele é obrigado a fazer uma licitação, por exemplo. E a função? Então, a típica é julgar, a típica administrativa, e a função que ele também tem de legislar, quando cabe aos tribunais legislar sobre determinada matéria. Então, esta é a questão. Nisso que nós estamos vendo, começando a ver o legislativo, nós vemos que então todos têm uma atípica e 2 atípicas. Neste caso, vemos que o legislativo é o único que tem 2 funções típicas. A função típica que ele tem
é legislar. E a outra função típica, fiscalizar. Então, o legislativo é o único que tem duas funções. Justamente porque ele tem a função de fiscalizar, que eu tenho, por exemplo, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, por isso que eu tenho CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo? Isto é o que nós vemos dentro desta divisão, em legislativo, executivo, judiciário. Cada um deles com duas funções, e cada um deles com duas funções, uma típica, duas atípicas. O legislativo é o único que tem duas típicas e duas atípicas. Certo? Vamos observar, então, alguns artigos que eu separei aqui. Primeiro artigo. Artigo 76 da Constituição Federal. Artigo 76 da Constituição Federal. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelo ministro do Estado. Isto é a função do executivo, função administrativa. Essa é a função típica do legislativo, que é a função administrativa. Então, função típica. Artigo 61, parágrafo 1º. Então, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. São de iniciativa do presidente da República as leis que, falei lá em cima para vocês, função atípica, elaborar ou apresentar projeto de lei ordinária. Aqui no 61. Então, aqui ele apresenta projeto de lei ordinária. Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Essa é a questão. Depois, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ele elabora o projeto de lei de medida provisória. Só que, na verdade, ele tem que mandar para o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, como o Executivo está no meio, o Congresso vem no Legislativo, por meio do Legislativo, e faz esse controle. Não é qualquer medida provisória que eu aprovo, não. Eu vou aprovar aquela que eu quiser, e aí converto em lei. Então, por isso, vem aqui para ele também. Artigo 62, edição de medida provisória. Edição de medida provisória. Artigo 68. Artigo 68 diz: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Artigo 68 da Constituição, lei delegada. Então, só aqui já vimos 3 situações. Uma lei ordinária, medida provisória, lei delegada, que o presidente da República é quem elabora. Ele, representando o Executivo, na verdade, como chefe do Executivo, está aqui na função atípica de legislar. Então, ele está na função atípica de legislar. Depois, artigo 93. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, lei complementar de iniciativa do Supremo. Aqui o Judiciário tem a função atípica de legislar pelo STF. Então, função atípica de legislar pelo STF, artigo 93. Artigo 96. 96. Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos, elaborar regimento interno, com observância das normas do processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. E F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Neste caso, o Judiciário, no artigo 96, inciso 1, alíneas A e F, tem a função, neste caso aqui, administrativa. Então, nós observamos que eles vão tendo funções administrativas, funções executivas e funções legislativas, cada um deles. Fizemos aqui algumas só demonstrações. Vamos ao artigo 70. Para observar a função fiscalizadora do artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Aqui nós temos, então, no artigo 70, a função fiscalizadora do Poder Legislativo. Função esta atípica. Então, tirando o Legislativo, tem duas funções típicas, todos os demais têm uma típica e duas atípicas. Depois, continuando aqui, poder, antes do poder legislativo, vemos ali a questão do poder. Quando nós ouvimos falar em poder, o que se aprendeu desde a escola? Que o poder é uno e indivisível e emana do povo. O poder é uno e indivisível. Se o poder é uno e é indivisível, eu não posso dividir em três poderes. Por esse motivo, nós temos, então, a tripartição de funções, porque eu não posso dividir o poder. Ele é uno e indivisível, o que eu divido são as funções. Função legislativa, em que pese denominar poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Mas estou fazendo, então, a tripartição de funções. Poder legislativo. Poder legislativo, nós, entrando no poder legislativo, vimos que a função típica principal é a legiferante. Então, a função típica principal, função legiferante. Primeira coisa, quem exerce, por quem é exercido o poder legislativo? O exercício do poder legislativo é pelo Congresso Nacional. Então, o exercício do poder legislativo é pelo Congresso Nacional. Então, é o Congresso que o poder legislativo é exercido.
Função precípua, já falamos dela, que é a função principal. Função principal, legislativa e fiscalizadora. Essas são as funções dele. Já vimos, inclusive, no artigo. Função atípica, função executiva. Fala, Robson. Mas vocês não estão ouvindo? Ali ele não mexeu, ele continua o tempo inteiro ligado. Vê se mais alguém está ficando mudo. Ah, tá, né? Nunca passa avião aqui. Não, aqui é rota. Mas por causa da pandemia não passa avião, porque eu moro perto de Congonhas. E tá quase, ele passa já abaixo. Mas hoje já passou bem umas 2 vezes, se não 3. Mas acho que agora a tendência é parar. Se continuar, eu fecho a janela e ligo o ar. É que eu não quis ligar o ar para não fazer barulho. Então, eu deixei a janela aberta, mas se incomodar, eu tiro. Não. Então, é assim. Quando se fala do Poder Legislativo, nessa função atípica, pus aí para vocês, vamos observar o artigo 49. Artigo 49. Então, é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar a paz. Inciso 3. Autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Neste caso, o que eu tenho? O legislativo está na função atípica administrativa. Aqui é função administrativa. Dentro dessas funções, função administrativa. 48, inciso 8. Cabe ao Congresso Nacional, inciso 8, concessão de anistia. Cabe ao Congresso Nacional, concessão de anistia. Então, os artigos que eu pus, se quiserem anotar, 49, inciso 2, artigo 48, inciso 8, esses são os que nós já lemos. 51, inciso 4, compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 4, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentais. Também função administrativa,
Artigo 52, inciso 4, da CF. Depois, artigo 52, inciso 13. Inciso 13. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação. Se você observar, para o Senado é o mesmo que para a Câmara. Também, novamente, temos a função administrativa, no artigo 52, inciso 13 da CF. Nova função administrativa. Então, esta é a questão que nós vemos. Aí vamos ver os direitos do Poder Legislativo. Direito do Poder Legislativo. Quando eu falo no Poder Legislativo, eu falo, por exemplo, no direito de convocação. O que é esse direito de convocação? Esse direito de convocação, ele decorre da função fiscalizadora. Então, o Legislativo pode convocar ministros do Estado ou integrantes do Executivo para prestarem depoimento. Então, para que eles possam falar a respeito de um assunto previamente determinado, o assunto, então, que eles vão falar é relativo à pasta e previamente determinado. Então, eles podem fazer essa convocação pelo direito, pela função fiscalizadora, direito de convocação. Onde eu encontro o direito de convocação? No artigo 50 da Constituição. Artigo 50, convocação. Então, direito de convocação, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Então, essa convocação é obrigatória, sob pena de crime de responsabilidade. Quem pode ser convocado? Qualquer órgão ou pessoa subordinada ao presidente da República. O presidente da República não pode ser convocado. Então, o alto cargo que ocupa. Então, ele não pode ser convocado em função do alto cargo que ocupa. Certo? O presidente não pode ser convocado. Este é o direito de convocação. Direito de audiência. O de audiência é o legislativo que tem o direito de ouvir informações prestadas por ministros sobre suas pastas, exercício de suas funções. Neste caso aqui, o que leva ao direito de audiência é o princípio da publicidade. Então, o que leva é o princípio da publicidade.
Neste caso, o legislativo fixa dia e hora para oitiva de quem requer. Vamos, então, ver o artigo 50, parágrafo 1º da Constituição. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Então, na verdade, eles podem requerer uma audiência para poder levar um assunto do ministério dele, princípio da publicidade. E o direito de informação. Direito de informação é o direito, então, que as mesas possuem de requerer que sejam prestadas informações por escrito no prazo de 30 dias. Informação, as mesas vão requisitar essas informações para que elas sejam prestadas por escrito no prazo de 30 dias. E o que acontece? Se não forem prestadas, ou a informação for falsa, incorre em crime de responsabilidade. Onde nós vamos ver isso? No artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo. Qualquer pessoa, qualquer um que responda ao presidente da República. Importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Esses são os 3 direitos do Poder Legislativo: direito de convocação, direito de audiência, direito de informação. Certo? Aí nós vamos falar um pouquinho também sobre o quórum de deliberação. É muito interessante quando você, por exemplo, se você pegar uma pessoa voltada ao direito civil e uma voltada ao direito constitucional e falar para ele o que é maioria absoluta, os dois se desentendem. Por quê? Porque a maioria absoluta explicada pelo professor de constitucional ou pelo constitucionalista é diferente da maioria absoluta vista pelo civilista. Então, por exemplo, é sabido que quem mora em condomínio ou quem mora em prédio de apartamento é comum ter reunião de condomínio. Nessas reuniões de condomínio, o que acontece? Nessas reuniões de condomínio, o que acontece? Nessas reuniões de condomínio, nós observamos a seguinte situação. Ela é marcada uma convocação para determinado horário, e na segunda convocação, desde que presente a maioria, eles fazem as aprovações com a maioria que está ali. E eles chamam de maioria absoluta. Só que, na verdade, se você for esperar a maioria absoluta que nós vemos no Congresso, nunca que teria uma
reunião de condomínio. Se você olhar em qualquer condomínio, a única reunião que se faz basicamente o condomínio inteiro presente é reunião para rodízio de vaga. Como a pessoa tem medo de pegar uma vaga que ele não queira, ele procura estar presente nessa reunião. Qualquer outra reunião é péssimo. Por quê? Ora, a reunião, se for condomínio em São Paulo, as reuniões em regra são feitas à noite, num horário que a maioria ainda não chegou, e outros trabalham. Por exemplo, eu nunca participei de uma reunião de condomínio, porque eu estou sempre na faculdade, então como é que eu vou na reunião de condomínio à noite? Se for prédio de interior, praia, elas geralmente são no sábado pela manhã. Se a pessoa não foi à noite, a maioria já nem chega para a reunião de manhã. Então, nunca você vai conseguir aquela maioria absoluta, que é a do Congresso Nacional. E eles discutem. Hoje nós vamos ver, dentro do quórum de deliberação, do Congresso Nacional. Primeira maioria que nós vamos ver para o quórum de deliberação é a maioria simples ou qualificada. Muitos podem dizer, mas eu já vi isso quando eu aprendi, por exemplo, processo legislativo. Os meus alunos do primeiro ano também já viram. Só que agora compete a matéria do legislativo, então a gente revê. Quórum de deliberação, maioria simples ou, maioria relativa. Isso aqui está errado. Simples ou relativa. Então, essa maioria simples ou relativa. O que é a maioria simples ou relativa? Maioria simples ou relativa é a maioria que se chega para obter a votação. Então, é o maior número que se chega na votação para poder aprovar. Então, maioria simples ou maioria relativa. Quando eu vou ter essa maioria? A Constituição sempre que quer, ela me diz qual a maioria. Então, a Constituição Federal fala maioria simples, relativa, ela me fala maioria absoluta e ela me fala maioria qualificada. Então, ela sempre vai me dizer que maioria. Mas se a Constituição apenas disser maioria de votos, é maioria simples. Se ela disser maioria de votos, é maioria simples. Então, esta é a ideia. Depois, maioria absoluta. Maioria absoluta. Eu vou buscar 50% mais um dos integrantes do Congresso. E para votação, 50% mais um dos presentes no ato. Então, essa maioria absoluta, na verdade, eu passo por duas maiorias. 50% mais um dos integrantes. Então, tem que pegar o número de integrantes, achar 50%, se tiver mais um, está ali a maioria absoluta. E depois, na hora da votação, eu vou buscar 50% mais um dos que estão presentes. E essa maioria absoluta só utiliza votos válidos. Esta maioria absoluta só utiliza votos válidos, não utiliza abstenções.
Esta é a maioria absoluta do Congresso Nacional. E a maioria qualificada? Qualificada é maior absoluta. Então, 2/3, 3/5, e a própria Constituição diz quanto vai ser. Este é o quórum para deliberação. Vamos ver cada um dos casos. Primeira maioria, maioria simples. Artigo da Constituição Federal. Artigo 47 da Constituição Federal. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. E aqui eu só estou buscando a maioria dos votos. Não estou na maioria absoluta. Estou apenas na maioria dos votos. Depois, artigo 55, parágrafo 2º. Maioria absoluta. 55, parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 4, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Então, neste caso, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta. Então, nesse caso, maioria absoluta. Depois, artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Artigo 69 da Constituição Federal. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Artigo 101, parágrafo único. Parágrafo único, artigo 101, Constituição Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha, pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será não é o 4º. Parágrafo 2º, perdão. Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aqui o que nós vemos? Vemos, mais uma vez, maioria qualificada. Maioria qualificada.
certo? Então, é assim que nós vamos observar as situações das maiorias. Depois, querem fazer um café de 10 minutos? São 9h05. Voltamos umas 9h15. Pode. Então, vamos lá. Voltamos umas 9h15. Até já.